Senhor Jesus, nós entramos na Sua presença neste momento, clamando ao Senhor, meu Pai, pela Sua misericórdia, pelo Seu perdão, pela Sua graça, pela Sua proteção, meu Deus, pelas Suas bênçãos, pela Sua libertação. Eu peço a Ti, meu Pai amado, que neste momento, Senhor, venha visitar cada um de nós. Venha entrar dentro da nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, tirando de dentro de nós, Pai, tudo aquilo que nos entristece, tudo aquilo que gera problemas, que gera atritos, desentendimentos. Pai, nós queremos ser pessoas melhores. Para isso, Senhor Deus, nós temos que permitir que o Senhor trabalhe em nós. Para sermos pessoas melhores, precisamos olhar para dentro de nós, nos analisarmos, nos observarmos. Se necessário for, olhar o nosso reflexo no espelho, meditar, Senhor Jesus Cristo, em todas as nossas atitudes, nos nossos procedimentos, nas palavras que saem das nossas bocas, nas nossas reações, para que possamos nos examinar, perceber o que é necessário ser mudado, o que é necessário ser transformado, arrancado e jogado fora, deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Deus, eu sei como é complicado olhar para dentro de nós. Porque, Senhor Jesus, a Sua palavra diz que é mais fácil olharmos para um cisco que está no olho do nosso irmão do que enxergarmos a trave que está nos nossos olhos. E quando, Deus, nós adquirimos a sabedoria para nos examinarmos, para analisar aquilo que há de bom e de mal dentro de nós, nós podemos ter a escolha de mudar ou não. Quando o Teu Espírito Santo trabalha em nossas vidas, revelando aquilo que está em nossas vidas, nos prejudicando, nos afastando das pessoas, nós temos a chance de mudar, Senhor. Temos a oportunidade de fazer diferente, de começar algo novo. Então, Senhor, meu Pai querido, neste momento, eu peço ao Senhor, envia os Teus anjos no lar de cada pessoa que vai estar fazendo esta campanha pelo juízo de Deus, pela proteção de Deus, pelas transformações que nós precisamos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que possamos alimentar o nosso espírito, a nossa alma, e assim como alimentamos o nosso corpo, Deus, estaremos fortes, bem nutridos espiritualmente, emocionalmente, para sermos luz na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nos ensine, Pai, a sermos luz, a encararmos, Pai, os problemas de frente, sem precisar brigar, sem precisar irar-se, sem precisar ficar com raiva, com mágoa uns dos outros. Que não sejamos como Paulo falou ali para a igreja de Corintos,
Paulo disse que aquele povo era um povo como criança, como meninos inconstantes. Em cada momento eles estavam de um jeito. Não podemos ser dessa maneira, Pai. Precisamos amadurecer a nossa fé, amadurecer as nossas emoções, amadurecer os nossos sentimentos, as nossas reações, atitudes, decisões, baseados sempre nos ensinamentos bíblicos que o Senhor nos deixou, Pai. Que nós possamos, meu Deus, ter liberdade de chegarmos diante dos nossos irmãos, conversarmos abertamente com eles, com amor no coração, colocando as coisas no seu devido lugar, para que ninguém se entristeça, para que ninguém fique magoado. E agindo desta maneira, Deus, limparemos os nossos corações, estaremos com o nosso coração limpo, sem a mágoa, sem o pesar, estaremos com a nossa mente leve, sem os pensamentos que ficam nos rodeando o tempo todo, afligindo o nosso espírito. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nos ensine, Senhor, a cumprir o Teu mandamento, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque quando nós amamos ao Senhor, nós buscamos viver a vontade do Senhor, estabelecendo o reino do Senhor nas nossas vidas e nessa terra. O Teu reino, Senhor Deus, consiste em viver a Sua vontade, a Sua palavra. O Teu reino consiste em viver, Deus, os Teus propósitos, o Teu chamado. Viver o Teu reino, Senhor Deus, consiste em semear Sua palavra, sermos testemunha do Evangelho, sermos boca do Senhor nessa terra, sermos o sal que tempera, que dá sabor, e a luz que ilumina. Em nome de Jesus Cristo, Deus, purificai-nos, purificai as nossas vestes sujas, lavai-nos com o sangue do Cordeiro, para que possamos nos achegar diante do Teu altar com as vestes limpas, sem pecado, sem mancha, Deus. Sem nenhum sentimento que impeça o Senhor de falar aos nossos corações, sem nenhum, Pai, nada, sem nada que nos prejudique, pedras de tropeço, sem danos que nos prejudique, Pai, de receber a Sua presença, que nos impeça, Senhor Deus, de Te adorar, de louvar ao Senhor, de ministrar Sua palavra, Deus, porque isso tudo está muito além dos nossos sentimentos. Nós temos, Deus, que crucificar o nosso eu todos os dias, porque, Jesus, nós somos falhos, nós somos pecadores, todos os dias nós pecamos, todos os instantes nós pecamos. Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Às vezes, inconscientemente, Deus, nós tomamos decisões que vão causar algum dano a alguém ou a nós mesmos, ou decisões que nos afastem da Tua presença. Que o Seu Espírito Santo nos dê essa sensibilidade, meu Pai. Senhor, como serva do Senhor, Deus, como serva do Senhor neste altar, eu venho clamar ao Senhor, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor vá de encontro aos corações entristecidos, Pai. Vá de encontro a esses corações, Pai, que estão magoados.
Pai, de repente essa pessoa não sabe como se abrir, não sabe como conversar, não tem, Senhor Jesus Cristo, com quem se abrir. E a mágoa vai ficando dentro dela, Deus. Quantas vezes, nos anos que eu passei, Pai, de depressão, eu me calei, sofri profundamente, Senhor Deus. Sofri, Pai, por ser julgada, sofri por não ser compreendida, sofri por julgar a mim mesmo, por cobrar de mim mesmo, Senhor Deus. Cobrava, Senhor Deus, de mim, porque eu não estava produzindo para a sua obra, Pai. Mas aquele tempo foi necessário, Deus. Esses anos que eu passei, Senhor Jesus, mergulhada na depressão, Senhor Deus, foram necessários na minha vida. E às vezes alguém vai ouvir essa oração, um crente religioso, uma pessoa que é simplesmente religiosa, que não compreende os teus preceitos, o teu modo de agir, e vai dizer, como uma pastora pode dizer, que os anos que ela passou na depressão foram anos bons. Não foram anos bons, foram anos muito difíceis, Pai. Difíceis para mim, difíceis para minha filha, meu esposo, para quem me viu sofrer, para quem me viu chorar muitas vezes, Deus. Para o meu genro, que é o meu filho, foram tempos difíceis, Deus. Tempos de muita crise emocional, tempos de delírio, tempos em que a minha mente me sabotava, Senhor Deus. Pai, mas durante essa trajetória em que eu me via no fundo do poço, quantas vezes, Pai, eu pedi ao Senhor que me levasse, porque o sofrimento era muito grande, Senhor Deus. A dor que eu sentia era muito grande, Senhor. Era algo inexplicável, Senhor. Era algo que os remédios não curavam. Os remédios só amenizavam, me faziam dormir. Ah, Senhor Deus, mas durante esse tempo, esse processo doloroso, que eu passei pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolaram. Como uma vara pode consolar alguém? Porque a vara serve para bater, o cajado serve para puxar a ovelha pelo pescoço quando ela está se desviando do seu percurso. Mas o teu cajado, Senhor Deus, me resgatou do vale da sombra da morte, porque muitas vezes a minha mente queria a morte. Tamanha era o sofrimento, Deus. Deus, e durante essa trajetória, o Senhor me ensinou tantas coisas. Durante esses anos de depressão, Pai, eu estive todos os dias na sua casa. Eu ajoelhava na minha sala e gritava: Jesus, tem misericórdia de mim, me cura, Deus, porque eu não aguento mais sofrer, Senhor. Oh, Deus, quando eu percebia que o meu corpo precisava de um alimento, mas eu não conseguia, minha boca, Senhor Deus, não aceitava o alimento, Deus. O Senhor colocou pessoas ao meu lado para me alimentar, Jesus. Então, Deus, nós nunca estaremos seguros se não estivermos na sua presença. E nunca estaremos desamparados, Pai, porque o Senhor levanta verdadeiros homens e mulheres de Deus para nos ajudar na oração, nos ajudar na luta diária, nos ajudar de todas as formas que são necessárias, Deus. E eu, Senhor Deus, não me esqueço de nenhuma dessas pessoas que foram luz na minha vida,
que foram, Senhor Deus, bênção quando eu estava lá no vale da sombra da morte. Ah, Senhor Jesus, é uma dor, Senhor Deus, tão grande, Pai. É uma dor tão terrível, Jesus. A nossa mente lutando contra o nosso espírito. Mas eu superei, meu Deus, o luto do meu pai. Eu aprendi a olhar para dentro de mim. Eu aprendi a fazer escolhas. Eu aprendi a dizer não quando eu preciso dizer não. E a dizer sim quando eu posso dizer sim. Eu escolhi, Pai, olhar para dentro de mim e ser sincera comigo mesma e ver, Pai, que eu não posso ser tão rigorosa comigo mesma, tão rígida, cobrar tanto de mim, Senhor, porque sou falha, sou pequena, não tenho forças. A força que me sustenta é a força que vem do Senhor. Então, Deus, seja qual for o sofrimento que essa pessoa que vai ouvir essa oração dessa campanha estiver passando, Deus, eu peço ao Senhor, envia os seus anjos no lar dessa pessoa, no trabalho dela, aonde ela estiver, para que ela não desanime, para que ela resista firme, para que ela respire e viva 1 minuto de cada vez, quando for impossível viver 1 dia de cada vez. Porque, Pai, quando estamos na aflição, 1 dia é muito tempo, 1 dia é uma eternidade. Então eu aprendi que quando nós vencemos 1 minuto por vez, nós já somos vencedores. Nós somos vencedores e vencedoras, porque nós resistimos à maldade do coração daqueles que estão ao nosso redor. Resistimos ao desejo de parar, de largar tudo, trabalho, família, ministério, tudo, Senhor Deus, tudo, tudo, tudo. Resistimos a essas vontades e ficamos firmes, porque o Senhor tem nos sustentado, Deus. O Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia dentro da nossa casa. E se alguma dessas pessoas que ouvir essa oração, Pai, estiver padecendo por necessidades, eu peço ao Senhor, envia pessoas com coração bondoso para saciar a necessidade delas. Porque o Senhor diz na sua palavra: nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Pai, vai de encontro à necessidade dos teus filhos, Deus. Seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela uma cura interior. Seja ela, Senhor Deus, uma crise existencial. Seja ela, Pai, um sentimento de derrota, de tristeza, de desânimo, de fraqueza. Ai, Senhor Deus, que possamos respirar na sua presença, descansarmos em Ti. Embora não seja fácil descansar, Pai, no Senhor quando tudo vai mal. Não é fácil confiar plenamente no Senhor quando as coisas não vão bem, porque nós somos seres humanos, nós falhamos, a nossa fé, ela é pequena. O Senhor disse que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos ao monte que se levantasse e fosse para o outro lado e ele iria. Quer dizer, Deus, que a nossa fé ela é pequena. Eu sei, Pai, que a nossa fé pode ser pequena, mas ela é uma fé crescente. E quando nós alimentamos o nosso espírito de oração, de louvor, de ministrações da Sua palavra,
da leitura bíblica, a nossa fé tende a crescer, porque ela está sendo alimentada por aquilo que provém do Senhor. Então, Jesus, neste momento, Pai, em que estamos aqui no altar do Senhor, clamando ao Senhor, Deus, clamando pela Tua justiça divina, clamando para que o Senhor venha com socorro nos corações aflitos, atormentados, naquelas almas que estão perturbadas, que estão querendo, Deus, tirar a sua própria vida, que neste momento o que elas veem como solução é o suicídio, porque tamanha é a dor e o sofrimento dentro delas. Que esta palavra, ou que um servo do Senhor, um anjo do Senhor, algo que venha da parte do Senhor, chegue até essas pessoas para aquecer o coração delas, para que elas percebam que são amadas, porque são seres humanos criados pelo Senhor. A tua imagem e semelhança o Senhor nos formou, Deus. Ah, Deus grandioso, Deus maravilhoso, Deus soberano. Ai, Senhor Jesus, a Tua palavra no Salmo 8 vai dizer sobre a Sua glória divina e a dignidade do Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus Cristo, aquele que veio sobre a terra, padeceu sofrimentos, humilhações, rejeições, foi acusado, cuspiram no seu rosto, bateram nele, colocaram uma coroa de espinho, zombaram nele, dizendo que ele era o rei dos judeus. De fato, Pai, ele não é somente o rei dos judeus, ele é o rei do universo. Ele é o rei e senhor das nossas vidas. Esse Jesus Cristo tremendo que entregou a sua vida com sofrimento, porque ele era homem e era Deus, mas sendo homem, sofreu como os homens sofrem. E naquela cruz, ele entregou o teu Espírito. E o véu do templo se rasgou. Quando o véu do templo se rasgou, Deus, sua palavra quer nos dizer que a partir do momento em que Jesus entregou o seu Espírito pelo perdão dos nossos pecados, todo ser humano tem direito de se arrepender e ser salvo. Todo ser humano pode se achegar na sua presença e conversar com o Senhor em oração, em reza, da maneira como ele se sentir bem, conversar como um filho conversa com o pai. E Jesus nos deu essa condição, esse privilégio de conversarmos com o Senhor. E a sua palavra nos diz no Salmos 8 assim, meu Pai: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscita a força por causa dos teus adversários, por fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visite? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste.
Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, e as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Oh Jesus, como é linda a tua palavra, como ela edifica o nosso espírito, como ela nos traz paz, Espírito Santo de Deus. Eu te convido a fazer parte deste momento de oração, desta campanha. Se o Senhor quiser falar com alguém, que eu seja um instrumento em suas mãos, que não seja eu, mas que seja o Senhor, Deus. Todavia, se o Senhor não se manifestar, Deus, na revelação, sabemos que o Senhor já se revelou através da Sagrada Escritura, que é a maior revelação que o homem pode receber. E a sua palavra nos ensina, Deus, no Salmo 9, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores, pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julga retamente. Repreende as nações, destrói o ímpio e para todos sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasastes as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgios nas horas de tribulação. Olha o Senhor se revelando, amados, com você que está se sentindo oprimido, oprimida. Olha o Senhor falando com você que está se sentindo no meio de um furacão, atribulado, com os pensamentos confusos, pensando em tomar decisões precipitadas. O Senhor está falando contigo. O Senhor está dizendo, olha, acalma-te, porque eu já joguei por terra todos os teus inimigos. Não deixe que a tribulação entre no seu coração. Não deixe que os pensamentos de ruína entrem na sua mente e façam morada em você. Não deixe que esses pensamentos de ruína sejam a sua bússola que te orienta qual caminho deve ser seguido. Não tomem decisões precipitadas, amados. Tudo quanto fores fazer, orai primeiro ao Senhor e fale com o Senhor. Senhor, se for da tua vontade, que eu faça. Mas se não for da tua vontade, que seja feita segundo a sua vontade, não a minha. Então, o Senhor é o nosso refúgio, refúgio para aqueles que estão se sentindo entristecidos, oprimidos na hora da tribulação. E nós podemos dizer, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles.
e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levanta das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afunda-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar eternamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Oh, Senhor Jesus Cristo, que possamos guiar o nosso Espírito Santo, o nosso Espírito junto ao Teu Espírito Santo, no caminho que é Jesus Cristo, na Sua presença, congregando com os irmãos, porque isso nos fortalece, superando, Deus, aquilo que precisamos superar, as rusgas, os desentendimentos, coisas que às vezes o inimigo lança na nossa trajetória para roubar o nosso foco. Que a nossa esperança, Pai, ela seja eterna, duradoura, porque a nossa esperança é o Senhor quem faz justiça por nós. Deus, perdoa-me, Senhor Deus, por todas as muitas vezes que eu errei, que eu fracassei, que eu possa, Senhor Deus, ter feito alguém sofrer, que eu possa ter magoado alguém, Senhor Jesus, com as minhas palavras, com a minha franqueza. Perdoa-me, Senhor Deus, pelas vezes que eu posso ter sido muito dura, ou pelas vezes, Deus, em que eu deveria ter dito não e não disse, porque um não livra uma alma do inferno. Então, Pai, nós entendemos que nós não nascemos sabendo ser boas pessoas. Nós não nascemos sabendo ser bons servos do Senhor. Não sabemos ser mulheres especiais, homens especiais. Somos cheios de defeito, mas como eu já disse, Deus, quando olhamos para dentro de nós e aprendemos a nos analisar, vamos entender, encontrar as nossas fraquezas e vamos trabalhar contra elas para que elas sejam eliminadas das nossas vidas. E assim, eliminando as nossas fraquezas, seremos fortalecidos pela força do Teu poder e do Teu nome. Espírito de Deus, levanta-te para socorrer, Pai, a alma do aflito, do necessitado, da viúva, do órfão, desta mulher que está sendo traída, deste homem que está sendo traído. Levanta-te, Senhor Deus, para tirar a rebeldia do coração deste jovem, ou dessa jovem, ou dessa pessoa de mais idade. Tira os vícios, meu Deus. Tira, Senhor Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor, que impede que essa pessoa seja feliz, que impede com que as pessoas que vivem ao redor dela sejam felizes.
e que principalmente, Deus, impede que essas pessoas sejam salvas por amor do Teu nome. Coisas, Pai, que afastam o homem da Tua presença, que não deixa essa pessoa ficar firme em uma igreja, em um ministério, que não deixa, Senhor Deus, ela permanecer firme na sua fé. Nós clamamos, Deus, pela Tua justiça e cremos que o Senhor derrubará todos os nossos adversários. E como a Tua palavra nos ensina, Deus, a nossa luta não é contra carne ou sangue. Quer dizer que a nossa luta não é contra homem, não é contra as mulheres. A nossa luta é contra os demônios, os inimigos que atuam na vida daqueles que, sem perceber, dão brecha para eles atuarem, trazendo o espírito de contenda, o espírito de prostituição, de adultério, de avareza, de fornicação, de mentira, de confusão, espíritos malignos que trazem doenças inexplicáveis, espíritos malignos que usou pessoas para gerar traumas na vida de outras pessoas, com palavras, com atitudes. Essa pessoa, Deus, que foi abusada, teve o seu corpo violentado. Pai, eu não posso imaginar, Deus, qual é o estrago que isso faz na vida de uma pessoa, Pai. Mas o Senhor sabe, porque o Senhor viu aquele momento, Deus. O Senhor viu aquele abusador, aquela abusadora. O Senhor viu no momento em que aquela criança foi abusada, em que aquela mulher foi violentada, ou que mesmo um homem tenha sido violentado. E dessa maneira, Pai, o inimigo traz espírito maligno sobre eles, fazendo com que eles rejeitem o seu sexo oposto, levando-os até mesmo à homossexualidade, Deus. Ou então faz com que eles tenham um casamento frustrado na área conjugal, no seu leito, por causa de traumas que eles sofreram lá no passado. E como é difícil para essas pessoas falarem desses traumas, desses abusos, porque mexe com o caráter deles. A pessoa se sente culpada. Eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, que estiver ouvindo essa oração, se você foi vítima de abuso, não se sinta culpado, não se sinta fraco, não se castigue por isso. Busque alguém com que você possa desabafar, tirar isso de dentro de você, um amigo, uma amiga, o marido, a esposa, os pais, ou até mesmo um psicólogo, um pastor, uma pastora, alguém que seja da sua confiança, alguém que você se sinta à vontade para se libertar desta prisão que está dentro da sua alma e que te impede de ser feliz plenamente. Então, Deus, por essas pessoas que foram, Pai, abusadas, violentadas, eu apresento esse Salmo 10, Pai, apresentando, Senhor Jesus, cada uma delas, clamando pela justiça divina. E a sua palavra diz: por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram.
pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não a Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, esta palavra é para você que foi abusado, violentado. De repente, dentro de você existe essa dor e esse questionamento. Deus, o Senhor, nunca se lembrará de fazer justiça pelo abuso que eu sofri, meu Deus? Até quando este abusador continuará agindo, Senhor Jesus? Às vezes você diz o que o salmista está dizendo aqui no íntimo dele. De repente você se vê questionando: Deus se esqueceu de mim, Deus virou o rosto, Deus não me vê, Deus não está vendo o meu sofrimento, Deus não está vendo o que eu estou padecendo, Deus não percebe que eu estou perecendo, Deus não vê que eu já estou sem forças. Mas o Senhor, Ele sabe da sua luta, Ele sabe do teu sofrimento, e o Senhor não te julgará por isso. E nós seguimos dizendo: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas ao trabalho e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o seu desamparo. Tu tens sido defensor do órfão, quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. No Senhor me refugio, como dizes, pois, a minha alma. Foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam arco, dispõem a sua flecha na corda,
para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos às suas pálpebras. Sonda os filhos dos homens, o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia de campanha, Pai. Que nós estejamos as nossas vidas entregues diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus. E que o Senhor sopre esta palavra aonde o Senhor quiser soprar. Porque o propósito que o Senhor colocou no meu coração, Pai, não é ser uma pessoa com seguidores, mas ser uma ministra do Evangelho nas redes sociais, ajudando aqueles que têm dificuldade de compreender a Sagrada Escritura, para incentivá-los a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, incentivá-los a orar, a fazer campanha, a se separar para o Senhor. Em nome de Jesus, estamos aqui pagando o preço por cada pessoa que tem feito seus pedidos de oração, pedido de socorro, pedido, Senhor Deus, de porta de emprego, pedido de cura interior, cura dos traumas. São tantas pessoas, Deus, cura da depressão, cura de enfermidades. O Senhor sabe, Pai, de todas as causas de cada uma dessas pessoas, perseguições, levantes, todas as coisas, Deus. E também, Pai, trata com o nosso eu para que sejamos cada dia pessoas melhores, para não machucarmos o nosso próprio, para não machucarmos a nós mesmos e para que o Senhor não se afaste de nós. Então, meu amado, minha amada, eu quero pedir a você para me ajudar a levar o Evangelho do Senhor às outras pessoas que também necessitam de oração. Todas as campanhas estarão lá no canal do YouTube, Pastora Ellen Cristina de Paula. Temos um grupo de oração no WhatsApp. Você pode também estar enviando aí uma mensagem pelo canal do YouTube, um comentário. Por favor, queridos, se inscrevam no canal, ativa aí o sininho, deixa o seu joinha. Muitas pessoas assistem, ouvem a campanha, mas não dá o seu joinha, o seu like. Quando você aperta lá o seu joinha, a plataforma vai entender que o vídeo está sendo bem aceito e vai jogar esse vídeo, vai sugerir esse vídeo para outras pessoas também. Então você estará fazendo esta obra de Deus junto comigo, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu conto com vocês, eu oro por vocês e vocês orem por mim. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Procurem uma igreja para vocês congregarem. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.